Oi pessoal, eu sou o Ricardo e esse é mais um update no progresso da Starship. Começamos falando do complexo de lançamento. Depois do teste de pressurização no tanque secundário, conduzido com sucesso no dia 4 de novembro, como visto no update anterior, a próxima janela de testes teve início no dia 10. Durante a madrugada, nas primeiras horas do dia, foi feito um ensaio geral molhado, que é a condução de todos os procedimentos de um teste de fogo estático real, incluindo o abastecimento dos tanques com propelentes, mas sem a ignição dos motores. O ensaio foi bem sucedido, porque no início da noite desse mesmo dia, com a rodovia fechada e a plataforma vazia, os tanques de armazenamento começaram a trabalhar no abastecimento do SN8 para o primeiro teste de fogo estático consumindo propelentes a partir dos tanques secundários. Nesse teste, apenas um Raptor sofreu ignição. A primeira coisa que chamou a atenção foi a quantidade de fragmentos luminosos ejetados segundos após a ignição do Raptor. Esse foi um elemento completamente novo e nunca visto antes em nenhum outro teste de fogo estático. A principal suspeita até então era que fossem fragmentos de concreto arrancados pelo escape do Raptor, mas não ficou claro se isso representava um problema real. Sem nenhum comentário por parte do Elon Musk, ficamos no escuro, mas não por muito tempo. Na noite do dia 12 de novembro, quinta-feira, mais um teste de fogo estático foi conduzido, só que com a ignição de 2 motores Raptor. Durante a manobra de pouso, mais de um motor vai precisar ser religado em pleno voo, consumindo propelentes dos tanques secundários. Então o teste tinha como objetivo testar esse cenário. A ignição pareceu ter sido bem sucedida, só que vimos mais uma vez os mesmos fragmentos luminosos sendo ejetados como no teste anterior. Minutos depois, algo começou a escorrer da saia do SN8 até o chão. Uma substância viscosa e que parecia emitir luz própria, muito parecida com um metal derretido. Nesse vídeo do S-Padre, podemos ver claramente essa substância escorrendo em grandes quantidades no início e depois em pedaços espaçados. Claro que não era um bom sinal, e logo veio um tweet do Elon Musk trazendo más notícias. Ele disse que o sistema pneumático do veículo havia sido perdido, causa ainda desconhecida, e que a pressão no tanque secundário de oxigênio estava aumentando, e a menos que um disco de ruptura se rompesse para reduzir a pressão, o nariz sofreria algum tipo de evento explosivo. Antes de continuar, vamos falar um pouco sobre o sistema pneumático da Starship e da importância dele para o funcionamento do veículo. A Starship possui dezenas de válvulas que desempenham várias funções, como o controle do fluxo de propelentes entre as diversas partes do veículo, a manutenção da pressão dos tanques e o disparo dos jatos do sistema de controle de reação. Essas válvulas são todas controladas por um sistema pneumático, ou seja, que usa ar comprimido para fazer o acionamento. Nessa imagem, podemos ver com clareza diversas dessas linhas pneumáticas no exterior do SN9, e o mecanismo de acionamento de uma válvula que regula a pressão interna do tanque de metano. A perda do sistema pneumático faz com que o veículo não consiga mais acionar as válvulas que garantem que a pressão dos tanques fique dentro de uma margem segura, ou de acionar as válvulas que liberam propelente dos tanques para os motores. Ou seja, é um problema grave, que pode ter consequências catastróficas. É nesse cenário que entram os discos de ruptura. Eles são componentes como na foto, projetados para se romperem depois de atingirem uma determinada pressão. São componentes extremamente confiáveis, que protegem tubulações de água mundo afora, e no caso da Starship, também protege os diversos elementos pressurizáveis do veículo. Aqui vemos um drone da SpaceX sobrevoando o nariz do SN8 para inspecionar a condição do tanque secundário de oxigênio durante esse evento. O Elon Musk tweetou em seguida que a possível causa da perda do sistema pneumático foi o derretimento do pré-queimador de um dos motores ou do coletor de gás quente de combustível. Nesse diagrama não oficial do Raptor, podemos ver onde ficam os dois componentes citados pelo Elon.
Os pré-queimadores ficam aqui, e têm como função gerar misturas gasosas ricas em oxigênio de um lado e ricas em metano do outro, impulsionando as turbobombas que bombeiam cada propelente dos tanques. O coletor de gás quente de combustível fica aqui, e a função dele é direcionar a mistura rica em combustível que sai do pré-queimador de metano para a câmara de combustão principal. Às 8 horas e 36 minutos no horário local, o disco de ruptura finalmente se rompeu, reduzindo a pressão no tanque secundário e garantindo a segurança do SN8. O Elon Musk confirmou em um tweet que o disco de ruptura funcionou e que o veículo parecia estar saudável. Ele também disse que seria necessário trocar ao menos um motor Raptor. Eu acompanhei esse teste ao vivo, e confesso para vocês que fiquei bastante preocupado à medida que novas notícias chegavam. Perda do sistema pneumático e derretimento de partes internas do motor parecia ser algo bem ruim, mas só nos dias seguintes é que teremos uma melhor noção da gravidade do problema. E também poderíamos ajustar nossas expectativas em relação ao voo de 15 km. No dia 14, sábado, o Raptor SN32 foi removido do SN8, indicando que esse foi o motor que apresentou problemas no teste de fogo estático no dia 12. Mas ao menos por fora, não encontramos nenhum sinal do derretimento de algum componente. Isso é um bom sinal, porque o dano se limitou ao interior do motor, e assim não deve ter afetado os outros dois motores. No dia seguinte, as equipes da SpaceX trabalharam no nariz do SN8. O disco de ruptura precisava ser trocado, e também diversas inspeções precisavam ser feitas para garantir que o tanque secundário não foi danificado. No dia 16, segunda-feira, o Raptor SN42, que já havia sido entregue no complexo de fabricação na semana anterior, foi transportado para o complexo de lançamento e instalado no SN8, substituindo o SN32. Essa foi mais uma boa notícia, porque se os danos do teste tivessem sido mais graves, a substituição do motor não teria sido feita com tanta velocidade. No dia seguinte, o Elon tweetou mais detalhes sobre a causa do problema do teste de fogo estático do dia 12. Ele disse que 2 segundos depois da ignição dos motores, uma camada de um tipo de epóxi chamado de Martite, que é usado para proteger o concreto abaixo da plataforma da pluma dos motores, se rachou. Isso fez com que lâminas desse material, afiadas como rochas, fossem lançadas em direção ao compartimento dos motores. Uma dessas lâminas atingiu e rompeu um dos cabos do sistema aviônico, causando o desligamento incorreto de um motor Raptor. Podemos deduzir então que o rompimento desse cabo causou o desligamento anormal do Raptor, derretendo algum componente interno do motor no processo, e que a perda do sistema pneumático pode ter sido um resultado direto do rompimento desse cabo ou do desligamento incorreto do Raptor. De qualquer forma, essa é uma ótima notícia. Significa que não existe nenhum problema no projeto do Raptor, e que o problema foi completamente externo. A solução, de acordo com outro tweet do Elon, é blindar os cabos aviônicos dentro de canos de aço e adicionar uma tubulação de aço refrigerada à água para proteger a parte de baixo da plataforma da pluma dos Raptors. Já vimos o interior da saia do SN8 em uma foto divulgada pelo Elon Musk, e fica fácil notar a quantidade de linhas elétricas e pneumáticas que existem ali. A pergunta que muitos vão fazer é: por que isso não foi feito antes? É evidente a fragilidade desses componentes num ambiente tão hostil como no interior da saia, não é mesmo? Isso é mais um fruto da metodologia de desenvolvimento ágil da SpaceX. Antes do SN8, quase tudo que vemos hoje na saia ficava no exterior do veículo, e não fazia muito sentido projetar a blindagem para componentes que podem e vão mudar de posição muitas vezes até a versão operacional da Starship. Eu enxergo esse tropeço como algo bom, porque a SpaceX coletou muitos dados sobre o modo de falha do Raptor ainda não visto até agora, um desligamento incorreto causado por danos externos. Esse é um ponto importante para as futuras missões, onde a Starship vai decolar da superfície de corpos planetários e vai estar sujeita a superfícies irregulares e cheias de detritos. O voo de 15 km ainda vai ser feito com o SN8, e os preparativos continuam a todo vapor, como podemos ver nesse teste de atuação dos flaps traseiros, conduzido no dia 21 de novembro. E também já temos a nova data prevista para o voo, dia 30 de novembro, com oportunidades secundárias nos dias 1 e 2 de dezembro. Para dar um gostinho do que vai ser esse voo de 15 km do SN8, o Nick Henning, outro artista 3D muito talentoso da comunidade, fez uma animação mostrando o retorno de uma Starship de um destino interplanetário.
Curte sol! A atividade na plataforma orbital do Super Heavy cresceu muito nas últimas semanas, e já começamos a ver os primeiros elementos do que aparentam ser novas instalações de armazenamento. Nessa imagem, vemos o início dos dutos subterrâneos que vão conduzir o encanamento e as linhas elétricas até a plataforma orbital. Nessa outra imagem, vemos o contorno do que parece ser um bunker, similar ao visto próximo das plataformas suborbitais A e B, usado para proteger todo o equipamento elétrico necessário para a operação das instalações. Também foram entregues vários canos e conexões com um diâmetro bastante elevado, que podem ser usados para o sistema de supressão de ruído. Além disso, toda a área ao lado da plataforma orbital está sendo preparada para o recebimento de concreto armado, um reforço estrutural adequado para a instalação dos grandes tanques necessários para o abastecimento de um propulsor Super Heavy. Agora vamos falar do complexo de fabricação. A construção do SN9 segue avançando e se aproximando cada vez mais da conclusão. Depois da instalação dos flaps traseiros no dia 2 de novembro, ele foi posicionado no interior do galpão alto para que as equipes da SpaceX pudessem trabalhar no interior do protótipo. No dia 16, ele foi transportado para fora do galpão alto para a realização de alguns testes com a nova plataforma de transporte móvel, que vimos em um update anterior. Primeiro, o SN9 foi içado para que as pernas de pouso pudessem ser abaixadas. Depois ele foi posicionado sobre a plataforma móvel, provavelmente para ter certeza que o encaixe ficaria preciso e que a plataforma seria capaz de manter o protótipo com as pernas de pouso abaixadas longe do chão. Durante essa operação, podemos ver uma grande seção do escudo de calor instalada na metade de cima do SN9, na parede próxima do topo do tanque de oxigênio. Essa seção tem mais de 70 placas, e possui uma característica bastante interessante na última linha de baixo, onde as placas foram cortadas para formar uma linha reta. Também conseguimos ver uma vasta quantia de suportes triangulares se estendendo até o topo do tanque de metano. Essa é a maior quantia de placas já instalada em um protótipo até o momento, e pode indicar um grau de confiança maior por parte da SpaceX nesse modelo de fixação. No dia 17, terça-feira, o SN9 fez o primeiro passeio oficial na nova plataforma de transporte móvel. Esse teste demonstrou que essa plataforma funciona, e talvez vai ser assim que o SN8 vai ser retirado da área de pouso caso ele sobreviva ao voo de 15 km. 2 novos motores Raptor foram entregues no complexo de fabricação, e ambos vieram com um certo toque pessoal. O primeiro deles, o SN46, entregue no dia 15 de novembro, parece ter sido testado durante o Halloween, porque ele tem uma abóbora abaixo do número de série. E o outro, o SN44, entregue no dia 22, tem o desenho de uma mão, também abaixo do número de série. Desta forma, temos agora 2 motores Raptor sobressalentes em Boca Chica. Agora eu vou responder a pergunta do Skyflock. O que é usado para repor a pressão dos tanques depois que o combustível e o oxidante são sugados? Então, Sky, geralmente é usado um gás inerte, como o hélio ou nitrogênio, para manter a pressão interna dos tanques à medida que os propelentes são bombeados para os motores. O Falcon 9, por exemplo,
tem vasos de pressão no interior dos tanques que vão preenchendo o interior deles com hélio à medida que os tanques vão sendo esvaziados. Alguns veículos usam uma estratégia diferente, chamada de pressurização autógena. Foi o caso do ônibus espacial e é também como a Starship faz. Com essa estratégia, o próprio conteúdo do tanque é usado para manter ele pressurizado. Isso é feito coletando uma parte do propelente depois que ele é aquecido e transformado em um gás pelo motor, e então devolvido ao interior dos tanques. Para Starship, isso é fundamental, porque simplifica bastante o projeto do veículo e dispensa o uso de um consumível extra, que pode não ser obtido de forma tão fácil em Marte. Finalizamos com essa imagem da ponta de um nariz em construção, mostrando com clareza o contorno do hemisfério de baixo do tanque secundário de oxigênio e como o encanamento sai do tanque na diagonal para contornar o interior do nariz ao longo das paredes. Essa outra imagem mostra um tanque secundário de metano sendo instalado no fundo do domo comum que separa o tanque principal de metano do tanque principal de oxigênio. Nela, podemos ver as entradas onde válvulas regulam o fluxo de metano entre o tanque principal e o secundário. Por hoje é isso, pessoal. Deixem um like se gostaram e se inscrevam para não perder os próximos updates. Um abraço e até logo!